redes sociais, estudos, bullying e as grandes mudanças no cotidiano e os problemas familiares. Como devemos realizar um tratamento, muitas vezes preventivo, de adolescente na sociedade? Eu estou ao vivo com Sabrina Barbosa, que está ao lado de um psicólogo que aborda esse tema. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Bruno. Bom dia, vocês aí de casa. Vamos sim abordar esses e outros temas relacionados a essa questão dos adolescentes. Inclusive, o número é alto de pessoas entre 12 e 18 anos que estão nos consultórios psiquiátricos fazendo consultas com os psicólogos a respeito de ansiedade e diversos transtornos voltados para esta idade. Vamos saber os motivos? Eu estou aqui com o Dr. Ranieri Brito, que vai me falar um pouquinho sobre as principais motivações dessa ansiedade, dessa questão toda dos adolescentes terem algum tipo de transtorno psicológico. O que é motivado? Como é que na clínica a gente vê isso? Como é que você recepciona esses adolescentes? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Arapuã. Os principais motivos que motivam essa ansiedade ou alguns transtornos envolvendo a saúde mental dos adolescentes está muito relacionada à questão da fase da vida. A puberdade influencia muito nisso, a questão da própria introdução desses jovens em contextos sociais, né, onde ele vai se comparar com outros jovens da idade dele, a questão da autoestima, né, que vai envolver a autoestima, a autoimagem e outros aspectos que é bem peculiar dessa faixa etária. A aceitação com a transformação do corpo e a transformação social também é algo que leva muito a considerar. Como é que nesse quadro, nessa situação, a sociedade tem recepcionado esses novos comportamentos dos adolescentes? Olha, é importante não só a sociedade observar essa mudança de comportamento, até porque existe uma transformação muito considerável nessa faixa etária, mas sobretudo a família. Né, começar a observar alguns traços de comportamento, se oscila, se existe algumas extroversões em relação a isso, e analisar com esse prisma, com esse olhar mais focado com essas características que vão deixar esse jovem um pouco mais sonolento, um pouco mais desinteressado com atividades de um modo em geral. A questão da autoestima também, isso já é alguns indícios, autoestima baixa, isso já é alguns indícios de que essa criança ou esse jovem já está impactado de alguma forma com essas questões da ansiedade, do transtorno, da própria depressão, né, que é bem peculiar também, que é bem frequente também. E aí, nesses casos, vem o tal do bullying. Como é que os pais devem auxiliar os filhos nesse momento em que souber que eles estão sofrendo algum tipo de bullying, pelo formato de crescimento, pela essa questão toda da autoestima baixa? Como é que os pais devem trabalhar? O ambiente familiar deve trabalhar com relação a isso? Eu vou falar de 3 aspectos que a família pode contribuir quando um jovem passar por uma situação desse de bullying. Primeiramente, abraçar a causa, entender que aquilo não se trata de uma frescura, como é bem colocado, eu escuto muito essa palavra no consultório. Segundo, acompanhar o caso, acompanhar o adolescente nessa condução de um caminho voltado para um tratamento, seja ele uma terapia, seja ele uma coisa mais, se for uma coisa mais complexa, também medicamentosa no psiquiatra. E uma coisa também tão simples, mas o estímulo dos pais em relação aos jovens de uma atividade física, de uma atividade social, isso também é muito importante. Exatamente, e só para a gente finalizar, hoje em dia muito mais o cotidiano desses adolescentes está voltado a um computador, a um celular, às redes sociais. De que maneira isso pode contribuir, digamos assim, para o isolamento e também para uma falta de vontade de viver nesse sentido e que isso contribui para uma depressão? Olha, o problema, eu sempre repito, não está na tecnologia. A tecnologia veio para auxiliar na nossa rotina, otimizando uma série de recursos, otimizando uma série de afazeres. Porém, o problema está no excesso. Quando os pais perceberem um excesso desse jovem, que ele começa a ter características de isolamento, de pouca energia para desenvolver outras atividades, aí sim é onde está o risco e aí sim onde os familiares têm que chegar junto e dar uma regulada nesse tempo de exposição desses jovens a esses equipamentos.
Obrigada, viu, doutor, pelos seus esclarecimentos. E a gente sempre fala, procurar, lógico, o atendimento médico, nesse sentido, o psicólogo é que vai ajudar bastante a passar por esse período dessa fase da puberdade, dessa fase da adolescência. É muito importante que os pais fiquem de olho nesses comportamentos que a gente acabou de falar aqui com o profissional, para que, claro, esteja encaminhando aí para uma vida mais saudável desse adolescente. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina, pelas suas informações ao lado do psicólogo. Informações importantes desse momento, dessas tendências de mudanças que nós estamos vivendo na nossa sociedade brasileira, né? E em meio a um turbilhão de informações, de mudanças, de rede social, de internet, disso, daquilo, é preciso estar bem preparado psicologicamente para tentar ter uma vida saudável, né? São muitos jovens depressivos, doentes, e que chegam, inclusive, ao fundo do poço quando cometem suicídio. Essa disputa, na rede social já é uma disputa. As pessoas vivem disputando números. Quem é que se exibe mais, quem é que tira uma foto que dá mais like, que dá mais curtida, que dá mais comentário. E nós somos ali levados muitas vezes para isso. Nós somos como se fossem obrigados a isso, né? Como se você, por exemplo, se você vai uma viagem, seja qual for o lugar, se você não postar a viagem na rede social, não valeu. É como se a viagem só tivesse valendo se você postar ela. Vai valer para teus seguidores, assim, aí eu pergunto, e você? A viagem você tá aí, cheio de likes, cheio de curtidas, de pessoas comentando, de resposta nos stories. E você, curtiu a viagem como? Eu pergunto. Um dia as pessoas às vezes chegam num ambiente e aí passam a filmar e tal. Primeiro do que a importância, primeiro filmar, primeiro mostrar e depois comer. Eu digo isso, inclusive, fazendo autocrítica, porque eu também sou assim. Eu também faço isso. Não sou exemplo disso para ninguém. Eu estou fazendo uma autocrítica também da minha pessoa, que faço isso sempre. Então, assim, a gente precisa viver mais esse mundo real. O mundo do toque, o mundo do olhar, o mundo da presença, o mundo real que nós vivemos. Porque aqui você cria um mundo de ilusões. Aqui você bota que tá rico, você faz tudo. Você pega uma foto agora, coloca que tá lá na Copa do Catar, coloca a comida que quer, que tá comendo, coloca do jeito que quer, a roupa que quer, monta pra lá, monta pra cá, fica mais magro, fica mais gordo, mais bonito, mais sorriso. Você monta do jeito que quer. E aqui você bota o humor que você quer. Você bota o humor que tá sorrindo, bota o humor que tá feliz, bota que tá triste, bota... Você que escolhe como é que você quer colocar. Mas eu te pergunto, e fora da rede social, como é que você tá? Fora da rede social. Rede social, eu uso rede social. Eu tenho parte da minha renda que é de rede social, trabalho com rede social. Eu tenho ações publicitárias em redes sociais. Sou contratado para isso. Mas eu sei o quanto é um mundo que mexe com a nossa cabeça, um mundo ali cheio de ilusões e tal, de coisas que não existem. E que o cara fica realmente embriagado. Depois você acorda para a vida, para viver, amigo, e cria uma espécie de uma disputa, sabe? Alguém que vê ali uma foto do modelo, ou do modelo de alguém que trabalha com aquilo, quer fazer do mesmo jeito. Se não fizesse, se sente inferior. Não é assim. Números as pessoas criam. Coloca o tanto de seguidor que quiser, compra seguidor. Infelizmente é assim. Viva o presente, viva o real. Aquilo que é real, aquilo que é presente. São 6h37. Vem pra cá pra falar da Biomed.